Domingo passado nós falamos em Jó capítulo 16 e 17, não foi? Foi a resposta de Jó a Elifaz. Na quarta-feira nós vimos a fala de Bildade e hoje entraremos no capítulo 19, que é a resposta que Jó dá a Bildade. Lembrando que esse livro é um livro que está falando da história de um homem justo que vai passar por inimagináveis provações, mas vai manter a sua fé inabalável. Esse livro está ensinando que Deus ele é soberano sobre todas as coisas e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. É isso que está acontecendo no livro de Jó. Se você parar um pouco para pensar no que aconteceu até nesse momento, lá nos capítulos iniciais, Jó perde tudo que tem, perde a família, perde os seus bens. O próprio Deus fala, olha, ele é um homem, visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí Satanás diz também, ele tem tudo, tira para você ver. A acusação de Satanás é, esse povo só te adora porque ele quer alguma coisa. É como se Satanás estivesse diante do Senhor agora, dizendo, olha, aquele povo que está ali na IBC só está lá porque querem alguma coisa do Senhor. Eles foram para receber alguma bênção do Senhor. Eles não estão lá porque querem te adorar. Essa era a acusação de Satanás com relação a Jó. E, na verdade, ele estava acusando o próprio Deus. E aí Jó perde tudo o que tem. No capítulo 6, no capítulo 4, melhor, ele derrama a sua alma, a sua tristeza, mostra que está doendo, mostra que está sofrendo. Aí os seus amigos começam a falar. Os amigos que no capítulo 2 termina dizendo que vieram para consolar e para animar. Só que quando eles começam a falar, a gente vê que não é bem aí, não é bem por assim que eles vão caminhar. Aí vão se revezando. Elifaz, Bildade, Zofá, começam a atacar Jó, começam a acusar Jó, dizer que ele tem pecado na vida, que está acontecendo aquela desgraça com ele, é porque ele merece, que os filhos dele morreram porque merecia, e Jó vai se defendendo. Jó vai se defendendo, Jó vai se esquivando dos ataques. Eles acusam Jó de ser ímpio, acusam Jó de não ser íntegro. Jó vai se defendendo. Jó chega a pedir um advogado diante de Deus. Jó chega a pedir um penhor diante do Senhor. Senhor, me dá um penhor, me dá uma garantia para que eu possa comparecer diante do Senhor. Jó pede um árbitro entre eles. Jó diz, olha, eu preciso de alguém que fique entre mim e Deus, alguém que seja meu árbitro entre nós. Depois Jó pede um advogado, nós vimos isso na mensagem passada. Jó pede um advogado, alguém que defenda a minha causa diante do Senhor. E assim nós chegamos no capítulo 18, que foi da quarta-feira passada, onde Bildade vai intensificar as acusações contra Jó. Nós vimos que é quase que um filme de terror, esse capítulo 18. É um filme que tem escuridão, que tem armadilhas, perdas, tem um fim terrível, as coisas vão ficando escuras, as armadilhas vão surgindo, ele vai tropeçando, é aquele filme de terror que vai gerando angústia. E assim termina o capítulo 18, a fala de Bildade. Nesse momento, os amigos de Jó não estão mais simplesmente discutindo. Eles estão, de fato, acusando Jó. Já não há mais palavras doces, palavras brandas, nunca houve. Mas agora eles são mais duros e enfáticos. Eles querem, de fato, machucar. E agora Jó vai se defender aqui no capítulo 19. Ao longo de todo esse capítulo 19, ele vai se defender. Se eu tivesse que resumir todo o capítulo 19 em uma frase que pudesse aplicar para a minha vida e para a sua vida, eu diria que quando afligidos e isolados nesse mundo de Deus, nos consolemos na firme esperança do Redentor e na ressurreição. Quando afligidos, isolados no mundo de Deus, nesse mundo que Deus criou, quando você se sentir afligido, quando você se sentir isolado, se console na firme esperança do Redentor e na firme esperança da ressurreição. Esse é o resumo do capítulo, esse é o resumo da aplicação. Eu criei uma historinha aqui, vou pedir para que você tenha paciência para escutar essa história, que vai resumir toda a mensagem. Essa história vai resumir toda a mensagem, toda a aplicação da mensagem, e eu peço que você escute com atenção. Aguenta aí, escute com atenção essa história. Em uma bela manhã ensolarada em Natal, cidade abençoada por praias douradas e coqueiros que balançam ao vento, um jovem pescador chamado Pedro sentiu a chamada de Deus para uma jornada especial.
Pedro era um homem simples, de pele bronzeada pelo sol e olhos que refletiam o azul do oceano. Ele vivia sua vida cotidiana, lançando sua rede ao mar, com o farol de Mãe Luísa ao seu fundo, pescando peixes que alimentavam sua família e a comunidade. Mas naquele dia, algo o impulsionou a abandonar a sua pesca e embarcar em uma busca espiritual. Caminhando pela Praia do Meio, Pedro se deparou com um pequeno grupo de pessoas que compartilhavam a mensagem da redenção através de Cristo. Eles falavam sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção, sobre a consumação e tudo isso para manifestar a glória de Deus. As palavras tocaram profundamente o coração do jovem pescador. Ele se juntou ao grupo e, à medida que os dias se passavam, a sua fé crescia. No entanto, como Cristo, sua jornada de redenção não seria isenta de desafios. Ele enfrentou palavras venenosas de amigos incrédulos, que zombavam da sua fé, das circunstâncias adversas, incluindo uma grande temporada de chuvas que afetou a cidade e toda a sua pesca. Em uma noite com uma chuva torrencial que inundou as ruas da cidade, destruindo as redes de pesca e os barcos dos pescadores locais, Pedro permaneceu firme em sua fé, confiando que Deus governava todas as coisas. Ele aprendeu a perseverar na fé, inspirado pelo exemplo de Cristo, que suportou a cruz com fidelidade ao Pai. No entanto, como os sentimentos de solidão e desamparo afligiram Jesus na cruz, quando seus discípulos o abandonaram, Pedro também enfrentou momentos de fragilidade. Mas nesses momentos ele encontrou um conforto inabalável na presença de Deus, enquanto observava as águas da Praia do Forte se acalmarem após a tempestade. Na medida que Pedro crescia na sua fé, ele se tornava uma manifestação da retidão de Deus em sua cidade natal. Suas palavras e ações eram direcionadas para a glória de Deus, impactando positivamente aqueles ao seu redor. Ele buscava viver de uma forma que agradasse a Deus, uma forma que buscava a retidão, inspirada pelo exemplo de Jesus Cristo. Natal, uma cidade rica em história e cultura e belezas naturais, viu a transformação de Pedro e de muitas outras pessoas que ouviram a mensagem da redenção. A fé no Redentor, Jesus, tornou-se a âncora e a esperança deles. A ressurreição de Cristo era a materialização da fé, pois Ele é a ressurreição e a vida. Essa fé na ressurreição do Redentor se tornou o alicerce da esperança de toda aquela cidade. Lembrando a todos que a redenção está no alcance daqueles que buscam com fé e perseverança, mesmo nos momentos mais desafiadores e difíceis, enquanto que o farol de Mãe Luísa continua a guiar os pescadores de volta para a sua casa. A fé na redenção, a fé na ressurreição, mesmo nos momentos mais difíceis, é a esperança em Cristo que nos mantém firme. Mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos em que a gente acha que está tudo acabado, mesmo quando seus amigos falharem, seus familiares falharem, mesmo quando as pessoas mais próximas de você falharem, e elas vão falhar, porque são gente, é normal, vão falhar. Nesses momentos, nós devemos olhar para Cristo. Nesse momento, a nossa fé, de fato, ela é provada. Nesse momento, a nossa fé é testada. Onde é que está o seu coração, de fato? Eu dividi aqui o capítulo 19 em 4 partes. Queria passar com os irmãos aqui em 4 partes, nesse capítulo 19, olhando aqui a resposta de Jó à Bildade e aos seus amigos. A primeira parte está do verso 1 até o verso 6, onde você tem o desafio das palavras amargas. Provavelmente você já escutou palavras amargas, palavras duras que lhe machucaram terrivelmente. E provavelmente você já disse palavras amargas, duras e que machucaram outras pessoas terrivelmente. Jó está falando sobre isso. Ele está falando que o discurso mordaz de Bildade não vai levar Jó ao pó. Ele reconhece que as palavras atormentaram a sua alma e o despedaçaram. Veja o que ele fala no versículo 2. Até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Até quando vocês que deviam estar falando da graça de Deus, que vieram me consolar, vocês estão me atormentando? Mas ele não muda o seu ponto de vista.
Mesmo que ele tenha pecado, argumenta Jó, isso não é da conta deles. Veja o que ele fala, verso 3 e 4. Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim, Jó está dizendo. Como Jó vê as coisas, ele não foi mau, mas Deus fez parecer que sim, colocando-o nessa situação humilhante, ou seja, Deus usou o seu poder contra Jó, e Jó não pôde fazer nada a respeito. Veja o versículo 5. Se vocês querem se engrandecer contra mim, e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Lembra que lá no capítulo 1, Satanás acusa Deus, diz assim, olha, você cercou ele com a sua bondade. Jó está dizendo, Deus me cercou com a sua rede. Deus é o meu inimigo, quem trouxe essas coisas sobre mim foi o próprio Deus, e vocês estão querendo me injuriar com palavras. Em outra vez no passado, Jó já tinha dito para os amigos, vocês querem defender a Deus? Vocês vão falar mentiras para defender a Deus? Porque qual era a mentira que os amigos estavam falando? Olha, Jó, você está acontecendo isso porque você merece. Jó está dizendo, não, meus amigos, eu não fiz nada que merecesse essa desgraça. Foi Deus que mandou isso sobre mim e eu queria estar diante dele para perguntar por que é que ele trouxe isso sobre mim. Depois dessas palavras amargas de Bildade, no capítulo 18, Jó diz, olha, as palavras de vocês estão me atormentando, vocês estão me esmagando, e nós precisamos ter cuidado com isso, porque às vezes as nossas palavras atormentam, as nossas palavras esmagam as pessoas. Nossas palavras têm que falar da graça de Deus. Não é que você vai mentir para as pessoas, porque a verdadeira correção, o autor de Provérbios fala disso. Quando você corrige alguém quando você corrige alguém em amor, você traz essa pessoa. A princípio, a correção parece algo ruim, a pessoa não vai gostar. Mas se ela colocar o seu coração em Deus, e se aquela correção foi feita pelo motivo correto, isso vai gerar amor e vai trazer a pessoa de volta para Cristo. Só que os amigos de Jó não foram assim. Do verso 7 até o verso 20, você vai ver a solidão e o desespero de Jó. Apesar de clamar por justiça, o sofrimento de Jó só vai lhe trazer isolamento e indiferença por parte dos seus amigos e dos seus parentes. Jó vai ficar isolado socialmente. Parentes, amigos, servos, todos vão se voltar contra ele. A própria esposa o abandonou. As crianças vão rir dele. As pessoas em geral vão achar que Jó agora ele é repulsivo, aquele que já foi o homem mais sábio, aquele que era tido como o mais sábio do Oriente, o mais poderoso do Oriente, agora era tido como uma pessoa repulsiva, que as crianças riam, a própria esposa não queria ficar do lado dele, os parentes o abandonaram. Veja quando ele fala aqui no verso 7, eis que clamo, violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. Veja o verso 10. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. Tirou-me a esperança, como se arranca uma árvore. Ele está falando isso de Deus. Ele está dizendo, olha, Deus se posicionou como meu adversário. Olha o versículo 8. Deus fechou o meu caminho, e não consigo passar. E as minhas veredas, pois, trevas, me colocou para andar num caminho escuro. Deus fechou os meus caminhos, versículo 9, despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Veja, Deus tirou isso de mim. Veja o verso 11, acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Imaginou? Deus, eu sou como que um adversário de Deus. Quem pode resistir a Deus? Ninguém pode resistir. Jó está dizendo, Deus me pôs como um adversário dele. Nós vimos isso em outras mensagens, que Jó diz assim, olha, eu sou como que um animal que está na selva, se eu levantar a cabeça, o leão vem e me ataca. A ideia mais ou menos é como um sniper. Lembra na Segunda Guerra Mundial, ficava o sniper lá, escondido, se o camarada levantasse a cabeça, puf, levava um tiro e já era. Não sabia nem de onde é que vinha o tiro. Essa é a sensação de Jó. Eu estou aqui preparado e Deus está me acusando, não tem como eu fugir de Deus. E é interessante que ler a fala dos amigos de Jó, ler as falas de Jó, elas trazem um pouco de desafio, porque
de fato, Jó está certo. Ele não está errado. Tem como a gente fugir de Deus? Não. Tem como você esconder alguma coisa de Deus? Não. Deus conhece o seu coração? Deus conhece o que está passando no seu coração exatamente agora. Deus sabe, não tem como fugirmos de Deus. Não tem. A diferença é que Jó está olhando a situação e está dizendo, olha, Deus se colocou como meu adversário. Só que Deus não estava como adversário. Deus estava trabalhando na vida de Jó, para que Jó se aproximasse mais dele. Veja como a família o abandona. Veja versículo 13 e 14. Deus levou os meus irmãos para longe de mim. A gente fala, Jó perdeu toda a sua família. A gente fala assim porque ele perdeu os filhos, né? Mas ele tinha irmãos, tinha tios, tinha sobrinhos. Onde é que estava esse povo que ninguém veio visitar Jó? Onde é que estava esse povo que ninguém veio ajudar Jó? Onde é que estava esse povo? Vamos fazer uma cotinha aqui na família, cada um dá um dinheiro para poder erguer o camarada. Vamos pesquisar aí algum tratamento para essa doença que ele tem aí, que ninguém sabe o que é. Vamos ajudar Jó. Ninguém apareceu. Toda essa luta de Jó aqui durou meses. As conversas aqui foram rápidas, mas toda a luta e o sofrimento de Jó duraram meses. E onde é que estava esse povo? Só apareceram esses amigos aqui. Foram os únicos que apareceram. E Jó está dizendo, olha, Deus levou meus irmãos para longe de mim. E os que me conhecem, como estranhos, se afastam de mim. Versículo 14, os meus parentes me abandonaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Versículo 17, ele diz, o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo meu mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Você tem mais alguns detalhes aí da doença de Jó, né? Tinha mau hálito, mau cheiro. Nem a minha esposa consegue chegar perto de mim. As pessoas vão chegando perto de mim e o hálito é ruim, o cheiro é ruim. As pessoas me têm como repugnante. E ele está dizendo, olha, foi Deus que trouxe isso sobre mim. E as pessoas se afastaram. No momento da dificuldade, geralmente, muita gente se afasta. A pessoa vai dizer, tudo bem, irmão, Deus lhe abençoe. Mas Deus lhe abençoe, porque eu mesmo não vou fazer muita coisa não. Não é assim? Na maioria dos casos, você deve ter passado por isso. Você deve ter precisado de seus familiares em algum momento, e alguns lhe faltaram. Mas não só os familiares, ele fala que seus próprios servos, veja o verso 15 e 16. Os que se abrigam na minha casa, e as minhas servas me consideraram como estranho. Vinha ser um estranho, vinha ser como estrangeiro aos olhos deles. Chamo o meu servo, e ele não me responde. Tenho que suplicar-lhe eu mesmo, os meus servos, os meus escravos, eu tenho que suplicar para que eles me atendam. Eu chamo e eles não vêm. Os seus amigos, veja verso 19, todos os meus amigos íntimos me detestam. E até os que eu amava se voltaram contra mim. Ele fala no verso 18, até as crianças me desprezam. E quando tento me levantar, zombam de mim, até as crianças, aquelas que de repente não têm tanta maldade ainda do coração, têm os seus pecados que nascem, é normal das crianças, mas não tem a maldade do coração de um adulto, a malícia do coração de um adulto, até essas crianças que talvez fossem as mais inocentes, até elas zombam de mim. Veja, Jó estava abandonado, Jó não tinha ninguém que fosse por ele, Jó não tinha ninguém que o ajudasse. Nos versos 21 até o 24, você tem aqui uma outra parte, Jó vai desejar por um registro. Ele vai dizer, olha, eu quero que sejam registradas as minhas palavras. Eu quero que isso que eu estou dizendo aqui seja escrito para que no futuro as pessoas entendam e vejam o que está acontecendo. Veja, ele fala aí no versículo 21. Versículo 21. Tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão do Senhor me atingiu. Os únicos que escolheram ficar com Jó foram Elifaz, Bildade e Zofar. Eles não podiam trazer algum tipo de conforto. Jó deseja que suas palavras agora sejam gravadas permanentemente, para que em algum dia alguém o declare correto. Veja o versículo 23, 24. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha.
Olha, que isso seja gravado, que as minhas palavras sejam gravadas. Ele vai dizer, ele vai começar o versículo 25 com a palavrinha por quê. Ele vai dizer por que ele quer que as palavras dele sejam gravadas. Ele vai dizer por que quer que suas palavras sejam lembradas. Por que as palavras dele não devem ficar esquecidas. E Jó vai dizer, olha, minhas palavras têm que ficar gravadas, porque eu sei que eu sou correto. Eu preciso de um árbitro, já disse isso, eu preciso de um árbitro entre mim e Deus. Eu preciso de um penhor, eu preciso de uma garantia diante de Deus. Eu preciso de um advogado que seja por mim. Porque se eu tiver um penhor, se eu tiver um advogado, se eu tiver alguém que seja árbitro entre mim e Deus, eu tenho certeza que Deus vai me justificar. Eu tenho certeza que eu sou inocente desses pecados que estão me acusando. E eu quero que isso fique gravado. Por que Jó quer que isso fique gravado? Aí você vai do verso 25 até o verso 29. Com esse pensamento, Jó vai recordar o seu desejo anterior de uma vida após a morte. Veja, Jó já tinha falado disso no capítulo 14. Como seria bom se eu morresse, ficasse morto, e depois eu voltasse à vida e os meus pecados tivessem sido esquecidos? Como seria bom se isso acontecesse? Jó fala disso no capítulo 14. No capítulo 9, Jó pediu por um árbitro. No capítulo 16, Jó disse que a testemunha dele estava no céu. No capítulo 17, Jó pede um penhor, Jó pede uma garantia. Desta vez, entretanto, as palavras de Jó são bem mais do que um desejo. Antes ele estava fazendo um pedido. Antes ele estava pedindo algo, mas agora é bem mais do que um desejo. Ele agora está confiante de que deve haver uma vida nova e uma vida vitoriosa após a morte, pois se Deus deve fazer uma declaração de que Jó é justo, Jó deve estar lá para ouvir essa declaração. Esse é o argumento de Jó. Veja o verso 25 até o verso 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele não está fazendo mais um desejo, ele está fazendo uma afirmação. Eu sei que eu sou correto, eu sei que eu sou justo, eu já entendi que se Deus trouxe essas coisas sobre mim, o único que pode trazer uma nova situação, uma nova realidade para a minha vida é o próprio Deus. E eu estou sendo acusado e eu sei que eu sou justo. E Deus vai declarar que eu sou justo. E ainda que eu morra, eu confio que Deus vai declarar que eu sou justo. E se Ele declarar que eu sou justo, eu tenho que estar lá para ouvir. E se eu tenho que estar lá para ouvir, ainda que eu morra, de alguma forma deve existir alguma coisa depois dessa vida. Esse é o argumento de Jó. Veja verso 25 até o 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, veja o que ele vai falar, olha. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Eu acho impressionante essa parte aqui. Jó está dizendo, olha, eu mesmo vou ver. Não é depois da morte, não é uma vida espiritual, não, sou eu mesmo, no meu corpo, com os meus olhos, eu vou ver o meu Redentor. Em carne, ele está dizendo. Deve ter alguma coisa depois dessa vida, Jó está dizendo. E eu vou vê-lo. E ele diz mais, o finalzinho do versículo 27, ele diz, de saudade o meu coração desfalece. Jó estava com saudade de quê? Do que Jó estava com saudade? Ele estava com saudade de poder ver o seu Redentor. Ele estava com saudade de algo que nem aconteceu ainda. Eu desejo, eu quero ver o meu Redentor. Eu não sei se essa saudade já bateu no seu coração. A saudade de ver o Senhor Jesus Cristo. A saudade de estar diante do Senhor. Tem um ditado que diz que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo tem planos e planos e planos e planos para ficar daqui a 5 anos, plano para 10 anos, planos para 15 anos, planos para os filhos, plano para o marido, plano para a esposa, plano para o trabalho. A gente faz plano para tudo. Mas não há um desejo no nosso coração ardente, eu quero encontrar com o meu Senhor. Eu quero encontrar com o meu Deus. Eu quero estar diante do Senhor da glória. E Jó está dizendo, eu tenho saudade disso. De algo que nem aconteceu ainda.
ele finaliza aqui dos versos 28 até o verso 29, ele fala, olha, quando esse dia chegar, a justiça vai ser feita àqueles que no momento insistem que o sofrimento de Jó é resultado dos seus pecados secretos. Seus acusadores serão provados errados e os seus perseguidores serão punidos. Ele fala no verso 28 e 29. Se vocês disserem, como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele mesmo. Então tenham medo da espada, pois tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. Já está dizendo, olhe, lá no dia, lá no final, lá quando Deus me declarar justo, vocês serão declarados culpados. Vai haver um julgamento, já está dizendo, aonde eu serei declarado justo e vocês serão declarados culpados. E assim Jó se defende de Bildade, assim Jó se defende dos seus amigos. No capítulo 20, Zofar vai falar, mas eu queria trazer algumas lições para mim, para você, com base na defesa de Jó, com base naquilo que Jó respondeu a Bildade. Lembrando que toda a Bíblia está contando uma única história. Existe uma única história sendo contada de Gênesis a Apocalipse. É a história de como Deus está redimindo um povo para a sua glória. Essa história está sendo contada. Deus está salvando um povo para si. E essa história é resumida em 4 palavrinhas: criação, queda, redenção, consumação. O personagem central dessa história é o Senhor Jesus Cristo. Então toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a Bíblia aponta para essa história da redenção que está sendo contada. E aí, olhando para esse texto, olhando para essas 4 partes, olhando para essa primeira parte, que são as palavras amargas que Jó recebeu dos seus amigos, lembre que em Jesus encontramos o exemplo máximo de perseverança em meio ao sofrimento, culminando na cruz. Jesus, sim, permaneceu fiel ao Pai, enfrentando palavras amargas e acusações injustas. Não houve outro homem tão justo como o Senhor Jesus Cristo. E ele sim recebeu palavras amargas. Ele sim recebeu acusações injustas. Ele sim foi acusado de forma injusta. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Às vezes as palavras e as circunstâncias podem nos abalar. Às vezes podemos de fato escutar de pessoas e nossa vida ficar abalada, tristeza bater o nosso coração. E geralmente essas palavras que nos abalam, que nos amargam, essas palavras que causam uma dor maior em nosso coração, geralmente vêm de pessoas mais próximas, não é? De pessoas que você não dá tanta importância, você nem liga se a pessoa está falando. Mas quando é alguém próximo, aí entra como uma faca no coração, né? Entra como uma dor, assim, que você fica até sem, às vezes, sem nem saber o que falar, nem o que reagir, você fica ainda digerindo aquilo que foi dito, e às vezes nós mesmos falamos essas palavras com outras pessoas. Muitas vezes podemos enfrentar essas circunstâncias. No entanto, podemos aprender com Cristo a perseverar na fé, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Lembrando, quando Paulo escreve aos Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até esse momento de dor, até essas palavras amargas contra Jó, até essas palavras duras, amargas, até os amigos que abandonaram, a família que abandonou, a esposa que o abandonou, as crianças que riem, até esses momentos de luta e de dor, eles contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo. Precisamos confiar no Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas. Afinal, a grande ideia do livro é: Deus está no controle de todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Essa é a grande ideia do livro. Jó está dizendo: olha essa dor, não sei porque eu estou passando por essa dor, não sei porque que isso está acontecendo comigo, eu sei que eu não sou acusado do que vocês estão me falando. E isso faz Jó refletir. Jó está dizendo: olha, tudo o que está acontecendo comigo, o meu Redentor tem que estar vivo, eu tenho que ter um advogado no céu, Deus vai me defender. É a única explicação lógica para tudo isso que está acontecendo. Precisamos confiar em Deus. Quando eu vejo Jó desamparado, abandonado, você lembra de alguém que foi desamparado, você lembra de alguém que de fato foi abandonado. Você lembra de Jesus na cruz, Ele experimentou a solidão, seus próprios discípulos o abandonaram. Jesus entende os nossos momentos de desamparo, o Senhor entende os nossos momentos de solidão.
Ele sabe o que foi ser abandonado por aqueles que andaram com ele três anos. O Senhor disse, olha, vou ferir a ovelha, vou ferir o pastor e todas as ovelhas vão desamparar, vão se dispersar. Pedro disse, Senhor, vou contigo até a cruz, se for, morro com o Senhor, se for preciso. E o Senhor disse, Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes, Pedro. Quantas vezes eu e você não fazemos declarações de fé ousadas? Não, a partir de hoje eu não faço isso, a partir de hoje eu não faço aquilo, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer isso, eu vou abandonar, e não sei o quê, e não sei o quê. E como Pedro, ainda hoje, estava negando o Senhor. Nós somos assim, Jó fala sobre isso. Nós vimos isso na mensagem passada, os altos e baixos da vida. Jó fala disso. O Senhor entende o que é ser desamparado, o Senhor entende o que é ficar sozinho. Muitas vezes podemos enfrentar momentos de solidão e desamparo, e nesse momento precisamos lembrar da presença do Senhor. A presença do Senhor é o nosso maior consolo. Quando o autor de Hebreus, lá no finalzinho da carta, no capítulo 13, ele diz que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que você tem. Hebreus 13, 5, ele diz, contente-se com as coisas que você tem, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei vocês, nunca, jamais o abandonarei. Foi Deus que disse isso. Eu não vou lhe deixar, eu não vou lhe abandonar. Por que vocês não confiam em mim? Por que vocês não confiam? Nós vimos hoje pela manhã o 4º mandamento. O 4º mandamento é, lembre do dia do sábado para o santificar. 6 dias você vai trabalhar, mas um dia você vai separar como santo ao Senhor. E todo mundo quer discutir esse mandamento, se tem que guardar o sábado, se eu não tenho, mas fala dos adventistas. O menos importante nesse mandamento é o dia para guardar. Isso é o menos importante. Se quer guardar o sábado, guarde, o domingo, a segunda, a terça, isso não tem problema nenhum. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz, tem gente que guarda dias, eles guardam dias para a glória de Deus, os que não guardam, também guardam para a glória de Deus. Então, guardar dia, não guardar, isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O problema são outras heresias que aquela igreja tem. Mas quando o Senhor está tratando lá no 4º mandamento, Ele não está falando do sábado. Nós estamos vendo isso na escola bíblica, que todos os mandamentos eles são bem mais abrangentes. Quando o Senhor fala, olha, não tem outros deuses diante de mim, Deus está falando além da exclusividade do nosso coração, mas Ele também está falando quem nós devemos adorar. Não é qualquer um, é o Deus revelado nas Escrituras. Quando Ele fala, não faça para você imagem de esculturas, não se dobre, não adore a ela, Deus está falando como nós devemos adorar. Deus está dizendo, olha, tem um jeito de me adorar, não é do jeito que você quer, não é do jeito que você acha, não é porque você acha que é assim, não, porque o meu coração está dizendo é assim, eu me sinto mais confortável assim. Não, Deus está dizendo, tem um jeito de me adorar. Eu estou preocupado com isso, Deus está dizendo. Não confie no seu coração, porque o 3º mandamento diz, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E a gente acha que esse mandamento tem a ver com não fazer piada, né? Não fazer piada com o nome de Deus. Não vou fazer juramento, não vou fazer. Não, esse mandamento, além disso também, ele fala sobre a santidade, sobre a atitude do coração do adorador. Ele está dizendo quem você deve adorar, como você deve adorar e a atitude correta do coração. Qual é a atitude correta no seu coração? O mandamento está perguntando. Você santifica o Senhor, porque o nome do Senhor está sobre o seu povo. Então a sua vida santifica ao Senhor. Se você vive uma vida que não agrada a Deus, você está quebrando o 3º mandamento, porque você está levando o nome do Senhor sobre você. Então, como? E o 4º mandamento sobre o sábado está dizendo qual é o tempo que você dedica a Deus. Que o mandamento fala de um dia de descanso, mas fala de 6 para trabalhar também. O mandamento fala dos 7 dias. Deus ele é Senhor do tempo. E como nós usamos o nosso tempo, diz muito aonde está o nosso coração. Como é que eu uso o meu tempo? Como eu dedico o meu tempo a Deus? Eu não estou falando de vir para culto, não. Eu estou dizendo de você dedicar tempo para Deus na sua vida. Adorando a Deus lá no seu trabalho, sendo uma pessoa correta, honesta, se esforçando. Adorando a Deus na sua casa, sendo gentil. Adorando a Deus com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Adorando a Deus quando as coisas vão mal. É disso que está falando o 4º mandamento.
Está falando de quem, o primeiro quem, o segundo como, o terceiro a atitude, e o quarto qual é o tempo que você dedica para adorar a Deus. E nós devemos lembrar que o Senhor está sempre conosco. Já disse, eu fui abandonado pelos meus parentes, pelos meus irmãos, fui abandonado pela minha esposa, fui abandonado pelos meus amigos, as crianças riem de mim, os meus servos não me obedecem. E isso pode acontecer comigo e com você, mas o Senhor jamais irá nos abandonar, porque Ele disse isso. Nunca, jamais o abandonarei. Jó pede para que ele deseja um registro eterno. Jó pede para que a palavra dele seja registrada. Jó pede para que a palavra dele seja escrita. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo eterno. Jesus é aquele que se fez carne. Jesus é o exemplo supremo da retidão. Veja, nossas palavras e ações, quando feitas para a glória de Deus, elas têm um impacto eterno. Paulo, ele escreve, portanto, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo é o quê? Tudo, não é? Não, tudo é tudo, menos não. Então, se tem um menos, não é tudo. É a maioria das coisas. Se fosse assim, Paulo diz, faça a maioria das coisas. Mas é tudo. Você veio para o culto para a glória de Deus. Você depositou dízimos e ofertas para a glória de Deus. Você vai voltar para casa para a glória de Deus. Você vai dormir para a glória de Deus. Como é que você sabe que aquilo que você está fazendo tem um peso eterno? Falar como lá o gladiador no filme, né? Aquilo que fazemos em vida vai ecoar para a eternidade. Como você sabe que de fato vai ecoar para a eternidade? Aquilo que você faz nessa vida, que de fato vai produzir peso para você na eternidade, é aquilo que você faz para a glória de Deus, porque Deus é eterno. Quando você faz para a sua própria glória, aquilo que você fez vai ser efêmero, vai passar, vai ser esquecido, não vai produzir resultado, mas quando você faz para a glória de Deus, isso traz uma consequência eterna. É um abraço que você dá na sua esposa, é um beijo que você dá no seu marido, é um abraço, um carinho que você faz no seu filho, é um jantar que você prepara, é uma carona que você dá, é uma gentileza que você faz para alguém. Se você faz isso para a glória de Deus, isso tem um peso eterno, porque é para a glória de Deus, porque é para Ele, não é para você, não é para que o outro sinta melhor, também é para que o outro sinta melhor, mas sobretudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nossas palavras e ações, quando feitas para a glória de Deus, têm um impacto eterno. Devemos viver de uma maneira que honre a Deus, devemos viver uma vida que agrada a Deus. Paulo escreve isso aos Tessalonicenses, diz, olha, da maneira que vocês me viram, façam também, vivam uma vida que agrada a Deus, e aí que está o cerne da ética cristã. A gente tem visto na escola bíblica essa vida que agrada a Deus, a gente tem passado pelos mandamentos, não por acaso, porque ali nos mandamentos o Senhor está revelando, olha, vocês querem viver uma vida que me agrada, olha, vivam assim, tenham a mim como um Deus exclusivo, não tem outros deuses diante de mim, tenham a mim como Deus incomparável, me adorem como eu desejo, não usem o meu nome em vão, mas que eu seja santo na vida de vocês. Dediquem tempo para mim, tempo de qualidade para mim, lembrem-se do sábado para o guardar. Esses 4 primeiros mandamentos, o Senhor Jesus resume em: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, se alguém perguntar assim, ou se você perguntar para alguém, ou se alguém perguntar para você, ou se perguntarem assim, sei lá, e perguntar, olha, você ama a Deus de todo o coração? Lembre disso. O Senhor é exclusivo na minha vida, eu adoro como Ele quer ser adorado, eu o santifico na minha vida, eu dedico tempo para Ele, tempo de qualidade. Então, se essas 4 verdades, se essas 4 afirmações forem verdadeiras, então, beleza, você ama a Deus acima de todas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Aí é verdade. E o segundo mandamento, semelhante a esse, Jesus diz, amarás ao próximo como a ti mesmo. Aí você lembra dos outros 6 mandamentos. Quais são os outros 6 mandamentos? Qual é o 5º mandamento? Aula de domingo pela manhã. Qual é o 5º mandamento?
É o quinto mandamento. A gente sempre fala para as crianças, né? Fala para a criança, né? Olha, obedeça a seu pai e sua mãe, honra o pai e a mãe, mas é um mandamento para adulto. Para quem tem cabelo branco, para quem está velhinho. Todo mundo aqui teve ou teve pai, né? Ninguém aqui nasceu do nada. Todo mundo tem ou teve pai. Esse é um mandamento para todo mundo. Honre o seu pai, sua mãe. Esse mandamento está falando das autoridades. Respeite as autoridades. Respeite. Se você não consegue respeitar o seu pai e a sua mãe em casa, você não vai respeitar nenhuma autoridade. Não vai respeitar o professor no colégio. Não vai respeitar um policial. Não vai respeitar o pastor. Não vai respeitar. Respeite o pai e a mãe. Respeite as autoridades. Sexto mandamento. Qual é o sexto mandamento? Não matarás. Proteja a vida, o Senhor está dizendo. A vida é importante. A vida pertence a mim. Ninguém tem o direito de tirar uma vida a não ser que eu diga, o Senhor está dizendo. Veja, eu só posso, o quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe. Se eu desonrar o meu pai e minha mãe, eu estou desonrando o outro, né? Se eu tiver que matar o sexto mandamento, eu vou matar outra pessoa, né? Qual o sétimo mandamento? Não adulterarás, está protegendo a família. O laço homem e mulher, os dois são uma única carne. Você não é uma única carne com seu filho. Não é. Seu filho é criado como uma flecha na aljava que tem que ser lançada. Seu filho é lançado lá fora. Você tem que criar o seu filho para sair. Mas você é uma só carne com a sua esposa, você é uma só carne com seu marido. E quando o Senhor diz, olha, não adulterarás, Ele está protegendo o núcleo central da família. E você só pode adulterar contra outra pessoa. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Você só pode mentir também para outra pessoa, né? Deus está protegendo a verdade. Seja verdadeiro, ainda que isso traga consequências, mas seja verdadeiro. Não seja esguio, não use subterfúgio, não, mas seja verdadeiro. E por final o Senhor está dizendo, não cobice aquilo que é do outro, não cobice a casa, não cobice o escravo, não cobice os bois, não cobiçarás. Deus está protegendo a propriedade. Olha, não roube aquilo que é do outro, não cobice aquilo que é do outro, mas trabalhe, desenvolva. Todos os 6 mandamentos têm a ver com o próximo. Então, como eu sei que eu amo ao próximo como a mim mesmo? Se eu honro meu pai e minha mãe, se eu não mato, se eu não roubo, se eu não adultero, se eu não minto, se eu não cobiço. Então, se essas 6 afirmações são verdadeiras, é porque eu amo ao próximo como a mim mesmo. Então, veja, o Senhor, Ele é esse verbo eterno, Ele quer que a gente viva uma vida de retidão, Ele quer que a gente viva essa vida que agrada a Ele. Ele diz, olha, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a minha glória. Em Mateus ele diz, digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. O Senhor diz, olha, eu sou o verbo eterno. Eu sou o verbo que se fez carne. Jó está pedindo que as suas palavras sejam registradas. O Senhor está dizendo, o próprio verbo se fez carne. E eu vivi essa vida que agrada a Deus por vocês. Então agora confiem em mim. Busque auxílio em mim. Jó finaliza pedindo por um redentor. Pedindo não, ele afirmando. Jó termina afirmando que o redentor dele vive, dos versos 25 até o verso 29. Jesus é o nosso redentor. Jesus, a ressurreição de Jesus é o cumprimento da nossa fé. Jesus é a ressurreição e a vida. A fé na ressurreição e no Redentor é o alicerce central da nossa esperança. É o alicerce central da nossa fé. Eu não sei se você já foi pego pensando sobre a ressurreição do Senhor. Se nos momentos de angústia você já parou para pensar e dizer assim, meu Deus, eu estou passando por uma luta tão terrível, tão difícil. Como é que eu posso vencer essa dificuldade? E aí, não sei se você já foi pego se pensando, mas espera aí. O maior de todos os inimigos já foi derrotado. Quem é o maior de todos os inimigos? A morte.
A morte já foi derrotada, então o que eu estou passando na minha vida, Deus pode derrotar. Deus pode mudar. Deus pode mudar essa situação na minha vida, porque Ele já derrotou a morte. Como eu sei que Ele derrotou a morte? Porque Cristo ressuscitou. Você quer destruir a fé cristã? Tire a ressurreição. Duvide da ressurreição. Você destrói a fé cristã. A fé na ressurreição é o alicerce central da nossa esperança. Veja, Jesus ele fala lá em João capítulo 11, quando ele está naquela situação lá com Maria, com Marta, com Lázaro. Nós falamos isso na mensagem passada, que Jesus diz: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A consequência eterna do pecado, ela não está mais sobre aqueles que pertencem a Cristo. Ainda que essa vida seja difícil, ainda que essa vida seja uma luta, creia em mim. Se você está em Cristo, a sua vida pode mudar da noite para o dia. Você pode estar muito bem hoje. Você pode estar hoje assim, voando em céu de brigadeiro. Está bem no trabalho, bem em casa, fez seus exames de saúde ontem, e o médico disse: olha, você tem a saúde de um menino de 15 anos. Você pode estar assim, muito bem. Se o seu coração está em Cristo, entenda, esse mundo lhe odeia. Uma frase de um dos pais da igreja, se eu não me engano, de um dos grandes capadócios, eu não me lembro agora quem foi que falou essa frase, mas um dos grandes pais da igreja, a frase dele foi: olha, nisso consiste a glória da igreja, ela ser odiada pelo mundo. Nisso consiste a glória da igreja, ela ser odiada pelo mundo. Hoje em dia não é muito o que a gente procura, né? A gente, que eu digo, as igrejas de uma forma geral. A gente quer ser amado pelo mundo. A gente quer que o mundo se sinta bem aqui dentro. A gente quer que o mundo venha, sente aqui nos nossos bancos, escute a mensagem, cante o louvor e saia daqui dizendo: poxa, que legal! Eu sou parecido com vocês, eu posso estar aqui no meio de vocês. Não! O coração que não está em Cristo, ele tem que sair desesperado. Ele tem que sair daqui assim pensando: meu Deus, o que é da minha vida? Esse Deus poderoso, esse Deus que é anunciado, esse Deus revelado nas Escrituras, mas a gente quer que o mundo se sinta bem. E deixa que o mundo entre dentro das igrejas. A gente está preocupado com isso. Se o mundo lá fora está tendo não sei o que lá, a gente tem que fazer também dentro da igreja para atrair. Geralmente com jovens, né? A gente fala isso muito com jovens, né? Não, porque os jovens lá fora estão fazendo não sei o que, a gente tem que fazer com os jovens também para trazer dentro da igreja, como se a palavra de Deus não fosse suficiente. Estamos no mês da reforma. Um dos lemas da reforma é só as Escrituras. Só a Escritura. Ou será que não é? Ou é as Escrituras e mais alguma coisa? É as Escrituras e mais? Ou será que não é? Veja, precisamos acreditar na ressurreição do Senhor. Precisamos viver uma vida que agrada ao Senhor. A ressurreição do Senhor é um alicerce central da fé cristã. Ele é aquele que venceu a morte, Ele é aquele que cuida das nossas vidas, e por estarmos em Cristo, esse mundo nos odeia. Esse mundo nos odeia. Então, a sua vida pode estar muito bem hoje, e amanhã ela pode virar uma situação extremamente complicada. Como foi com Jó, né? Da noite para o dia, perdeu tudo. Quando achava que não podia piorar, perdeu a saúde. Nós corremos esse perigo todos os dias. Você não quer correr esse perigo? Se afaste do Senhor. Não busque o Senhor. Viva uma vida de crente nominal. Ontem eu estava dando um curso sobre a história da igreja. Falei sobre a história da igreja na primeira parte e depois falei da história dos batistas. E teve uma pergunta interessante. Teve uma moça que perguntou assim, no momento de perguntas e respostas. Ele disse: olha, pastor, qual foi o maior... Não, foi no intervalo. No intervalo eu estava com uma moça. Aí ela chegou assim para perto de mim e disse: pastor, qual foi o maior problema da igreja? Foi ter virado igreja, foi com o império? Eu disse: olha, o maior problema da igreja foi quando, em 313, Constantino cristianizou o império. O povo não se converteu não, foi cristianizado. Por uma cartada lá, todo mundo agora é cristão. Começou a existir crentes nominais dentro da igreja. Porque até então, até o ano 313, você ser crente, era você assinar um atestado de morte.
Se você fosse denunciado, se você fosse descoberto, você ia ser acusado e você podia perder a vida, podia perder os seus bens. Então, por mais de quase 300 anos, ser crente era você assinar um atestado de morte. E você acha que alguém ia querer um negócio desse para a vida, se não fosse de verdade? Não. E por incrível que pareça, esse período é o período que a igreja mais cresce, ao ponto de Tertuliano dizer: continue nos perseguindo, porque o sangue da igreja é a semente para crescer o evangelho. Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Constantino era um político astuto, uma raposa astuta, e ele entendeu que não vale a pena lutar contra a igreja. Então o que ele faz? Traz a igreja para si. E nesse momento, você começou a ter crentes nominais dentro da igreja. Crentes que passaram a ser crentes apenas por conveniência. O imperador é crente? O imperador é cristão? O que é que você acha que todos os generais dele fizeram? Sou cristão também. Não sabia nem o que era ser cristão, mas sou cristão também. Por conveniência, por troca de favores. E isso foi a pior coisa que aconteceu na história da igreja. Nesse momento você começa a entrar heresias dentro da igreja, pessoas que não têm a fé no Senhor Jesus Cristo, pessoas que não estão buscando de fato o Senhor Jesus Cristo, e existem crentes nominais na igreja até hoje. Isso é algo que a igreja não foi extirpado e nunca será até a volta do Senhor Jesus Cristo. Existe. Pessoas estão me escutando, talvez pessoas que estejam aqui, não tem o seu coração alicerçado no Senhor, mas vem porque está acostumado já a vir mesmo, e se eu não for, vão ficar ligando para mim, vão ficar me procurando, vão dizer que eu sou desviado, e não sei o quê. Então é melhor eu ir, esperar passar essas 2 horinhas aí, 1h30, e estou resolvido, bati o meu ponto espiritual. Foi a pior coisa que aconteceu na história da igreja. Foi por causa disso que as heresias e os erros começaram a entrar na igreja. E o Senhor diz: olha, vivam a vida que me agrada, ainda que esse mundo odeie vocês, tenham a fé no Redentor, na ressurreição de Cristo. Esse sermão nos ensina a perseverar em meio a todo sofrimento, a confiar na presença de Deus em nossos momentos de solidão, a viver de maneira que nossas palavras tenham um peso eterno, que as nossas atitudes tenham um peso eterno, e ter fé, e ter uma fé na ressurreição por meio do nosso Redentor Jesus Cristo. Que em todas as circunstâncias possamos encontrar esperança e fortaleza em nosso Redentor. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor.